Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Thiago Moreno, cobrindo pro nosso amigo Renato Maia, que além de ter me vendido um patinete bichado, não tá aqui hoje, né? Ele tá fugindo, né? Ele tá fugindo. Do prejuízo, da garantia de 10 anos do patinete Exato. dele. Na verdade, o Renatinho tá enroscado, né? Como a gente fala que evento às vezes pega a gente de uma forma que não dá tempo nem de respirar, não é brincadeira, né? Então o bichinho tá lá resolvendo a vida dele. E alguém tem que trabalhar nisso aqui, nesse caso é a gente. Tá. Já que ele deve estar almoçando agora, na tranquilidade da vida dele, e a gente grava no lugar. E na verdade, né, Cheguinho, vamos lá. Vamos falar de dois assuntos bem interessantes, né? Primeiro, finalmente, depois de anos de promessa, a Nissan resolveu apresentar o Sentra no Brasil, né? A gente tá falando aí um carro 2019, chega em 2023. Tem alguns fatores que podem ter atrapalhado, mas e também tem um outro fator, né? Como é que uma marca vende 2% a mais e lucra 20% a mais no final da conta, né? A gente vai falar disso também daqui a pouco. Mas vamos começar com o Sentra, né, Thiago? Eu lembro que a gente já andou no carro, o carro já veio, já produziu conteúdo, tá no nosso canal, tá no site, tá tudo pronto. Só que eu lembro que quando eu mandei no nosso comunicador interno o preço do Sentra, você mesmo falou a frase: o sedã médio mais barato do Brasil. Como é que a Nissan conseguiu fazer isso com o Sentra? Fazer o sedã médio a preço de sedã compacto na versão de entrada. É basicamente o segredo da Ford, né? Só não fabricar no Brasil. Olha. Ó, Vai dar polêmica. vai polêmica. Os caras mas... já gostam de te xingar no semana. Né? Exato. Mas no semana eu tô acostumado, é uma vez por semana. Mas o Sentra tá vindo do México, né? Então tem aquele acordo comercial para importar carro do México que fica até mais barato, né? Recentemente, inclusive, o México trocou o nosso Onix pelo Onix chinês por questão de custo. Né? Trocou também o T-Cross pelo T-Cross chinês. Exato. Uma questão de custo, né? Produzir aqui é caro, eles estão trazendo do México, eles têm essa vantagem. E o preço está bem agressivo, porque o Nissan Sentra de entrada agora está custando menos que um Corolla, menos que um Cruze. 148 mil reais, né? Pode parecer muito dinheiro, mas até a gente fez uma apresentação técnica um pouco antes, a gente vai falar do Sentra já específico, mas deu para entender, né? Porque eu lembro daquele primeiro material que no final era um material vazado e vazou errado, falava de uma versão ainda mais barata. E na apresentação o pessoal da Nissan falou, então, a gente não tem essa versão mais barata porque nessa versão o cliente pode olhar um Versa completo. E deu para entender. Por quê? Porque a Advance, que seria uma versão intermediária, a 148 mil reais, já com frenagem automática de emergência, ar-condicionado de 2 zonas, partida remota, farol de LED, roda 17, não é um carro básico. Tem até aquecimento de banco. Aquecimento de banco, tem uma série de equipamentos que a gente não vê normalmente em versões de entrada, né? Um Corolla GLI, um Chevrolet Cruze, não tem mais outro sedã nessa faixa de preço, então tem o Caoa Chery também, que não traz esse nível de equipamento. Então, eles vieram muito agressivos nessa versão de entrada. E tem uma versão topo de linha, que quando a gente andou, eu julguei que ia ser um carro de 180 mil reais. No final veio a 171. Né? Acho que é uma boa forma, né, da Nissan aumentar o volume dela. Criar vamos fugir do SUV, mas a gente vai te dar um carro mais completo e mais barato que um SUV, né? Eles poderiam ter escolhido algo acima do Kicks, por exemplo, para jogar uma faixa de preço superior. Mas tá rolando essa questão da carência do mercado de sedã médio. Sim. Né? Tá todo mundo pulando para SUV, só que você tem um público muito conservador que ainda compra esse sedã médio, que basicamente é o público do Corolla. Né? E o Corolla nada sozinho há bastante tempo. Aí desde que o Civic trocou de geração, não tinha ninguém mais para bater de frente nele. E mesmo o próprio Civic na geração anterior já não conseguia acompanhar as vendas do Corolla. Então talvez com um preço melhor e sendo a terceira japonesa do mercado, né, ele consiga talvez roubar e beliscar um cara que está comprando Corolla, mas acha que o pacote de equipamento não é tão bom pelo preço. Sim. Então vamos ver se essa aposta deles de atender uma demanda que não está sendo atendida vai pagar, né? Se você está vendo esse podcast pelo YouTube, tem um teste completo que a gente fez com o Sentra, né? Eu passei uma semana com o carro, deu para entender bem. O Sentra, só para recapitular, é um carro que muda de geração, ganha uma plataforma modular, é a mesma plataforma que a Nissan usa em XT, em SUV maior, em carro médio, não é uma plataforma de carro compacto, suspensão independente, motor 2.0 aspirado de 151 cavalos, mas é uma outra geração de motor, não é aquele motor, o motor antigo do Sentra, não, injeção direta,
bem mais eficiente, um CVT evoluído, acabamento. É um carro, mudou, era aquele antigo Sentra, né, Thiago? Que era um carrinho tão conservador, se tornou um carro que chama a atenção, né? Ele consegue... E eu acho que a proposta desse carro, assim, a própria Nissan assume, a gente não vai vender o que o Corolla vende, né? Por mais que você falou, não produzir no Brasil tem uma vantagem, mas também tem a desvantagem no volume, né? Tem que lembrar que a fábrica do México faz para o México, que é o mercado que vende muito Versa. Para os Estados Unidos, que vende muito... O México vende muito Sentra, Estados Unidos vende muito Sentra, e agora vem outros países da América do Sul e Brasil. Então tem a questão do volume, né? Eles mesmos falam, a gente não vai conseguir vender como Corolla por volume, rede, e não adianta. Nome Corolla é nome Corolla. Eu acho que esse Sentra, ele pode ser uma opção, por exemplo, ao cara... É o que você falou, do Corolla, o cara vai olhar no 2.0 e fala, puta, mas eu queria alguma coisa diferente. Ele tem o Sentra à disposição. Ou pro cara que gostava do Civic, tipo, sei lá, o cara não quer Corolla, ele acha que o Cruze... A gente sabe que o Cruze é um carro com não tem muito tempo de vida, ele não quer um carro a Sherry, ele, pô, o que eu compro? O Civic é um carro de 250 mil reais hoje, a gente tá falando aí de quase 100 mil reais em cima de um Sentra top. Ele vai olhar e fala, tá bom, vou na Nissan. Exato, né? E tá acontecendo a mesma coisa com um SUV compacto. Esse T-Cross chega nesses 150, 160 mil reais. O T-Cross topo de linha é quase 180. Exato, tem a gente não pensou nisso. O Sentra básico tá quase no preço de um Virtus completo. Sim. Um Virtus exclusivo, né? E um pacote de versão muito próximo, até a gente tá levando um carro mais refinado e maior. E por 148 mil, a gente tá falando muitas vezes de versões intermediárias dos SUVs compactos. E você tá levando um médio para casa, né? Não compacto. Mas até aí, por exemplo, a versão exclusive do Sentra vai pegar justamente o preço dos SUVs compactos topo de linha. T-Cross topo de linha, HR-V Turbo. Ele vai naquela turma ali, que às vezes o cara ele vai olhar, pô, eu posso levar um carro médio com um pacote de equipamento semelhante, talvez aí com 150 cavalos, a potência do T-Cross, mas é menos potente que o HR-V, mas às vezes o cara não tá nem aí pro que tá acontecendo. Até para um público mais conservador, não ter o turbo pode ser uma vantagem, né? A gente não tá falando de um 1.0 turbo 3 cilindros, a gente tá falando de um 2.0 aspirado. Sim, que ainda é um que veio com... Ele é menos potente que o Corolla, mas, por exemplo, o nosso teste me surpreendeu muito o consumo. É um carro com consumo bom, suavidade de funcionamento de aspirado ainda é um destaque, né? Quando a gente coloca os turbos do lado. E é o que você falou, acho que as japonesas são mais conservadoras, né? Quanto tempo a Honda demorou para ter um carro turbo? Exato. A Toyota mesmo não tem. Quanto tempo as japonesas demoraram para ter vidro com toque? Lembra disso? Que o Sentra tem um vidro só. Não tem nos quatro. Tá vendo? Entendeu? Eles não têm. E então tem essa questão também do público conservador. E olha pro público do sedã, que é o que você falou no começo, é um público conservador. O cara que não é conservador, ele vai de Jetta GLI ou ele tá olhando hoje talvez para um Civic híbrido. Né? Ele olha ali, talvez olhar pro Civic híbrido, se ele tiver cacife para chegar nos 250 mil reais. Agora esse público da faixa aí abaixo dos 200, ele vai ter ou Corolla GLI ou Corolla Altis 2.0, ligado diretamente a esse Sentra, SUV compacto completo, ou se apertar um SUV médio de entrada, Compass Sport, Corolla Cross, aquele XRE, Taos Comfortline, né? Ele vai ter essa... Para ele chegar no SUV médio, ele vai dar uma versão de entrada, né? Se você pensar que o Sentra de entrada tá na casa de 148, a Montana tava... 140, aquela Premier igual que você tava, 142. Então. Já é uma diferença pequena, né? E a Montana não tem nem sensor de estacionamento dianteiro, por exemplo. Fora o refinamento de carro. Tá bom, que a gente tem a questão aí, a 1 é picape e outra é sedã. A gente vai até falar disso no futuro, né? Juntar de novo os segmentos. Mas tem a questão do... como é que eu vou dizer? O cara quer, sei lá, ele quer usar a caçamba. Mas o cara que compra carro por preço, se ele entrar no Sentra, eu acho que ele vai ver muito mais, tipo, voltando o dinheiro do que ele pagou. Do que eu acho que qualquer outro segmento, qualquer outro, entre picape e SUV. Ele entra num carro melhor, mais refinado. O mesmo carro que, por exemplo, vende nos Estados Unidos, muita gente se liga nisso. É o mesmo carro que vem nos Estados Unidos? Literalmente, cara. Até a altura que ele raspa a frente em qualquer lombada é dos Estados Unidos. Então ele tá levando o mesmo carro que é para um mercado muito mais exigente. E se ele entrar de fato no Sentra antes de comprar qualquer coisa,
tem aquele banco zero gravity. Que é uma puta, carro é um banco, parece besteira, parece coisa de marketing, mas os Nissans eles conseguem... Eu acho que a primeira vez que eu andei num zero gravity foi no Maxima. Altima. O Altima tinha. O primeiro Altima que veio pra cá teve esse banco, era um banco extremamente confortável. Eu acho, inclusive, que esse novo Sentra, ele se aproxima muito desse Altima. Daquele Altima que vendeu aqui no Brasil, em conforto. Sim, é muito parecido. E ele também vai entrar, vai ver um carro, uma cabine larga, uma cabine longa, né? Não uma cabine estreita de categoria compacta. Vai ter acabamento superior, vai ter espaço interno superior, né? Então acho que muita gente achou estranho uma marca entrar com um sedã no Brasil. Né? Muita gente falou, porra, a Toyota, beleza, ela faz o Corolla aqui, o Corolla domina. Quem entraria no lugar do Civic e do Jetta, né? Já que se tornaram carros tão mais caros? A Nissan observou a oportunidade e falou, não, vamos fazer. E eu perguntei, falei, como é que fica a questão? Quanto vocês querem vender? Eu falei, a gente não fala em número, mas a gente acredita muito. E realmente, na hora que eles mostraram os preços, deu pra entender. Porque, pra mim, o Sentra Top, quando a gente andou sem preço, era um carro de 180 mil. Eu falei aqui, quando a gente tava falando do carro, foi um carro de 180 e poucos mil. Eu falei, e se ele custar 180 mil, ainda tá um preço ok. Agora, 171, você pega, eu acho que dá pra... Eu acho que vai faltar carro na loja. Vai dar uma bagunçadinha. Julgo dizer que vai ser aquele carro que a galera vai esperar 90 dias em casa. E como a gente tem visto de tudo isso aí que aconteceu nos últimos anos, né? As montadoras têm preferido trabalhar com demanda alta e oferta baixa. Porque você consegue se programar melhor, você não tem uma produção muito constante. É só a gente pegar... A gente fez essa semana uma lista dos modelos mais vendidos de cada marca em fevereiro. Quase ninguém é o carro de entrada. A Hyundai já mudou a estratégia deles para vender mais Creta do que a HB20. Por quê? Dá muito mais lucro. O custo de produção é X% maior, mas o preço de lucro, aquele velho valor agregado, é muito maior se eles venderem um SUV. Eu lembro na época da pós, eu fiz pós há muito tempo atrás. Não entrega a idade não, cara. Hã? Não fica entregando a idade. Não tô entregando. Eu só falei que faz tempo. Fiz a pós. E se falava bastante do valor percebido. Exato. Né? Uma peça tem um custo. Quanto a montadora cobra por ela é quanto o público está disposto a pagar. Exato. E às vezes, para uma roda de 16 polegadas e uma roda de 17 polegadas, o cara paga mais, mas o custo de produção não necessariamente é muito maior. Às vezes é porque... Eu resgatei aqui, isso aqui a gente fez uma lista dos modelos mais vendidos de cada uma das 20 marcas mais vendidas do Brasil, né? Só como exemplo, a Fiat é a Strada, a Chevrolet é o Onix, ok, mas, por exemplo, Volkswagen é o T-Cross. Ele tem aí, nem Polo entrou na lista, Virtus, não, é o T-Cross. Na Toyota é um Corolla Cross, isso que é uma marca que tem Yaris. Que é um carro, dependendo da versão, metade do preço de um Corolla Cross. E a Toyota não vende muito carro para pessoa física. Para pessoa jurídica. A Toyota não vende muito carro para pessoa jurídica. Né? Então, isso aqui é loja. Jeep, a marca tem Renegade, não, o que vende mais é o Compass. Já o SUV médio. A Hyundai com o Creta. A Renault com o Kwid, ok, mas é que a Renault, a Renault, enquanto não lançar esse SUV que vazaram os registros, ela não vai vender, ela vai ficar vendendo o Kwid. E se você quiser ver mais esse SUV, tem a matéria lá no Motor 1. Foi você que escreveu? Não, essa não foi eu que peguei, não. A Nissan é muito dependente do Kicks, que é o único nacional. Talvez uma questão de volume, né? Porque a gente sabe que a Nissan teve muito problema de abastecimento do Versa, que vem do México. Então... A Renault tem um buraco na linha, né? Tem o Kwid. Isso. Aí tem um Sandero Cipá, né, que Stepway. O Stepway 1.0. E depois já pula para Duster. Lá para cima. Duster, né? Oroch, então já é um outro patamar. A Honda, que tem City Hatch City Sedan mais vendido da HRV. A Citroën com C3, tudo bem, ok. Acho que eles acabam empurrando. A Ford e a Ranger, que é o mais barato delas hoje. A Peugeot 208, que é o único 208. Caoa Chery é o Tiggo 8 esse mês. Um carro de 200 mil reais. Não estão só comprando Caoa Chery, estão comprando o Tiggo 8. Né? Mitsubishi L200, picape sempre vendeu bem na marca. Na Ram, a sua marca que você adora. Setorista da Ram. É a 3.500 a mais vendida. Essa é uma informação que eu já tinha, né? E é só o mais caro, né? Então, é o mais caro, é o que mais vende. BMW com 320, é engraçado que o 320 vende mais que X1. Volvo com XC60. Mercedes-Benz é Sprinter. Não vou culpar. Eu acho que é o melhor produto da Mercedes aqui no Brasil. Audi é o Q5 e a Kia, por incrível que pareça, é o K2500.
bom e velho Bongo. Grande bongo. Pô, lembra os bongos com as rodinhas aro 12 atrás? É, então. Inclusive vai me salvar futuramente, depois vocês vão descobrir por quê. O Bongo é o mais vendido. Então, assim, faz sentido a Nissan trazer o Sentra, porque o mercado, quem tem dinheiro para comprar, tipo, pessoa, não empresa, vai para os segmentos acima. Então, faz sentido ela trazer esse tipo de carro. Né? Cara, eu tenho certeza, esse Advance, que já vem bem equipado a 150 mil reais, pode esperar a gente ouvir falar de fila de espera. Eu não duvido, né? E talvez traga um pouco de, cuspi marketing agora, hein? Brand awareness da Nissan, né? Voltar a atenção para a Nissan um pouco também. Então, assim, faz sentido trazer. É um bom carro. Eu julguei como um bom carro. É ótima opção para o órfão do Civic, para quem não quer a Corolla. E para o cara que perdeu o Civic Jetta, que ficou lá em cima. Então, para a Nissan faz bem. É uma marca que acabou ficando um pouco apagada nos últimos tempos. Tá voltando agora. O Kicks voltou a vender mais, o Versa voltando para a loja. Então parece que tem algumas mudanças dentro da Nissan que estão funcionando. E vamos lembrar que se a Nissan está trazendo esse carro do México nesse preço e sabe que o volume dela vai estar limitado, eles sabem que esse valor paga a operação. Eles não teriam trazido para cá se não fosse viável. Não. Né? Então, imagina se elas tivessem o volume para trazer o quanto de Sentra eles quisessem, quanto ele poderia ser esse preço. Né? Eu acho que até o de 170 mil reais, que é o mais completo, pode atrair muita gente. E esse de 140 pode ser aquele ótimo carro pro cara chegar na concessionária, o vendedor fazer, então, vamos pôr 30 aí? Não quer um... Não quer um top aí? Eu faço 165, vai? No Pix aqui, ó. A gente conversa aqui, né? E isso tudo até a gente consegue puxar um pouco para o outro assunto, porque a gente está entrando... O ano fiscal está acabando para diversas montadoras, né? E agora a gente começa a divulgação de resultados de 2022. Isso é muito bom para acionista, tal, e também para o mercado entender o que está acontecendo dentro de cada montadora. E a Pra Porsche... gente que tá comprando... você olha assim, né? E acho que uma coisa, né, Thiago, que muita gente fala, montadora põe preço, põe não sei o quê. Gente, montadora não é empresa de caridade. Não é LBV, né? O foco de quando você tem uma empresa é lucro, né? Então, assim, ninguém... carro no Brasil tá caro, não sei o quê. Cara, se tem alguém pagando, beleza. Não tem carro popular. Se o carro caro tá vendendo, tá me dando lucro, beleza. Pra que eu vou vender 10 carros baratos se eu posso vender um caro, né? Um caro, olha a Ford aí. Muita gente jogou pedra na Ford, que a Ford não sei o quê. Melhor situação financeira da Ford no Brasil em anos. Né? Então assim, nenhuma montadora é casa de caridade. Quem é empresário vai concordar comigo e fala, gente, por que eu vou trabalhar se eu não tenho lucro? E quanto mais lucro, melhor, né? E a Porsche divulgou os números de 2022 e foi engraçado. Porque as vendas aumentaram apenas 2,6%. Teve a questão da guerra na Ucrânia, componente, problema de entrega. Só que o lucro, Thiago, cresceu 27,4% no período. Como é que você cresce 2,6% da sua venda e aumenta seu lucro 27%? Vou fazer uma brincadeira com o nosso público itinerante aqui. Complete a frase. Porque o de cima sobe e o de baixo faz o quê? Né? Exato. Então, assim, segundo a Porsche, o melhor ano dela na história. Né? Faz sentido, a gente sabe que a Porsche é uma empresa que entrou muito na eletrificação. Isso é uma coisa que está dando muito dinheiro dentro das montadoras. Não tem como falar que não. Elétrico, não sei o que. Cara, tá dando dinheiro. Ponto. Você quer fazer alguém investir em alguma coisa e fala, dá dinheiro. Então dá dinheiro, então eu vou investir. Né? Ao redor do mundo, foram quase 310 mil unidades de Porsche entregues. 310 mil é carro pra caramba? No mundo. Não chega a ser às vezes 310 mil reais 310 mil unidades para uma marca maior é muita coisa. Né? Sei lá, uma Chevrolet da vida, né? Que tem um volume maior. Isso é basicamente o volume das grandes aqui no Brasil num mês. Né? Então, assim, um aumento de 2,6% na comparação com o ano passado. Em vendas, isso aqui eu tive até que parar para entender os números. 37,6 bilhões de euros só com venda. Faturamento, né? Faturamento de venda. Né? Dinheiro pra caceta. Ou 13,6% a mais do que no ano passado. A gente já tem aqui um indicativo, né? Vendeu um pouquinho a mais, faturou um pouco bem mais do que o ano passado. Porque o lucro em cada unidade, cada um desses 310 mil Porsches,
vendidos ao redor do mundo, o lucro aumentou de 16% para 18%. E a Porsche ainda quer que isso aumente para 20%. Inclusive, eles têm um planinho bonito, chama Rota para 20, né? É. Então, assim, é uma conta. Eu fiz uma conta rápida, tipo, foi difícil para jornalista que não sabe conta, é difícil pra caramba fazer uma conta dessa. Ah, tem né? Excel aí, pô. Só de lucro em cada unidade de Porsche vendida no mundo, a gente tá falando de convertido 123 mil reais de lucro. Lucro, né? O ticket médio tá na casa de uns 600, 700 mil reais, né? Que cada carro, em média, tá saindo por esse valor. Agora, então você pega isso. Você já pensou em imaginar você ganhar em um produto que você vende o equivalente a um tracker? Eu não consigo imaginar, porque eu não consigo imaginar 120 mil reais. Então, assim, é muito dinheiro. Em euro, o preço médio de cada unidade são 121 mil euros. Então, é muito dinheiro. 20% de lucro. Cara, eu não sei nem o que comentar. Que de novo, voltando lá para a minha pós na era da Pedra Lascada, também se falava que um dos motivos da Renault ter conseguido se descolar, na verdade, de Peugeot e Citroën por causa da imagem marca francesa, foi trazer os carros da Dacia. E em vez de trabalhar com 9 a 10% de margem de lucro, eles trabalhavam com 8%. E eles conseguiram conquistar mercado porque o preço era menor. Só que agora o mundo é outro. E a própria Renault, o que ela está fazendo? Ao redor do mundo. Aumentando o lucro, tirando o carro de entrada. Saindo do mercado. O próprio Brasil, a gente vai ficar só com o Kwid. Porque esse próximo SUV, a gente vai falar dele até num próximo programa. Na verdade, tem um podcast que eu acho que eu gravei, que foi com o Renato, que a gente fez uma análise faz um tempo desses novos SUVs menores. Dá muito mais dinheiro. Vou vender 20 Sandero. Vende 10 SUVs. Exato. Aí você precisa de uma fábrica menor, uma rede menor, você gasta menos com pessoal, com material. Se você consegue produzir um produto mais caro e garantir uma margem de retorno boa, você não precisa produzir em volume. E se você não precisa produzir em volume, você fica menos dependente de flutuação de mercado. Exato. Então, qualquer variação, você tem uma margem boa. Agora, você está vendendo contadinho ali no Kwid, contando centavo que está vindo, você tem que vender muito carro. Aí deu uma emborcada na economia, já era. Né? Então, isso dá para entender. Tudo que a gente está falando, a gente começou com o Sentra, explicando por que uma marca ainda põe o sedã médio no mercado. A gente passou explicando mais ou menos qual que é o posicionamento hoje de montadora. Por que a montadora prefere vender carro caro? Não é empresa de caridade, cara. E outra, tem a coisa, é muito mais rentável. Quando a gente olha para carro de entrada, HB20, o próprio Kwid, na Volkswagen Polo Trek, que a gente já falou dele aqui várias vezes, todos eles são carros que vão vender muito volume para a empresa. E a gente sabe quando você faz uma venda de lote, de frota, o lucro é muito mais baixo. E a própria Hyundai já falou que aqui no Brasil ela prefere vender para a loja, né? Porque na loja dá mais lucro, o próprio revendedor lucra, né? Concessionário é algo importante dentro da estratégia de qualquer marca. Então eu vendo tantos carros por mês, tá, mas tanto desse carro que você vende por mês, só tanto passa por concessionária. Então também tem essa questão. E entender, a Porsche é uma marca premium? Esse lucro dela faz sentido porque a gente já falou aqui, né? Às vezes quem tem grana não sentiu tanto efeito de uma crise. O meu único consolo aqui, né, pensando que a Porsche está ganhando mais dinheiro com os produtos dela, não é uma crítica à Porsche, porque a Porsche faz carros maravilhosos. Né? É a única SUV que eu andei que eu falei, tá legal, isso aqui não é um SUV, isso aqui é qualquer outra coisa. Sim, e vai lembrar que foi um SUV que salvou a Porsche nos anos 2000. Né? Cada 911 que sai da loja, sai 3, 4 Cayenne. Não, né? E aquela velha coisa, né? Você gosta do 911, sabe por que ele existe? Porque o Cayenne deu dinheiro para fazer esse 911. Mas o que me traz alegria, um pouco de, né, um mínimo de alegria aqui pra gente que nunca vai ter dinheiro para comprar um Porsche, é que se eles estão lucrando mais em cima de quem tem dinheiro. Eu não vou reclamar de tirar dinheiro de quem já tem muito dinheiro. Então, deixa eles fazer as coisas dele. E essa própria manobra do mercado também, né? Você tá tirando dinheiro de quem tem o dinheiro para pagar. O problema de a maior parte da população não ter esse dinheiro não é da montadora. A montadora tá surfando em quem tem. É o que a gente falou, né? Não é uma empresa de caridade. Tem que lucrar. Fazer as pessoas terem dinheiro e condição de comprar um produto é um papel de uma outra
outra parcela. persona, Ali, né? uma outra persona que tem que resolver essa questão. Né? Exato. Né? A gente entra aí em questões quase políticas, né? Na questão de você rende crédito para uma população para poder comprar algum produto. Né? Uma montadora tá ali fornecendo o produto. Fala, tá aqui, ó. Você quer comprar? A partir do momento que ela parar de vender, talvez ela vou rever aqui minha estratégia, mas se ela tá vendendo. Exato. E o pessoal fala, não, mas aí tem que parar de comprar. Primeiro, já pararam. Né? Já se parou de comprar, por isso que tem pouco carro de entrada. Essa galera do carro de entrada, eu vi muito isso no círculo familiar, de amigos, né? O pessoal falando, puta, eu tô pensando em comprar um outro carro, trocar, e todo mundo trocando exatamente pelo mesmo preço do carro que ele tem. Ninguém tá tentando dar um passo para cima. No máximo ali, às vezes muda o ano, né? Pega um mais novo, ou troca um 2018 por um 2015 automático. Todo mundo na mesma faixa de preço, ninguém tá subindo. E a minha dica é sempre a mesma. Seu carro tá te incomodando? Tá te dando muita manutenção? Não troca. Fica com o seu carro, não é hora de comprar. Para quem não tenha essa condição, é isso. O ticket médio do carro no Brasil tá quanto? 120? Por aí. 120 mil reais? Quem você conhece que tem 120 mil sequer para dar de entrada para financiar qualquer coisa de 120 mil reais? Então, assim, é uma situação que a gente já tem falado aqui. Acho que é uma coisa foi esperada dos últimos anos. Essa mudança de comportamento de mercado e de montadora. Não culpo montadora. Muita gente fala, vocês são vendidos pra caramba. Não, eu não culpo montadora. Pensa como empresário, pensa como empresa. Qual que é a sua meta? Lucro. Tá dando lucro? Tá dando aqui, cara. Quantas montadoras já estão divulgando balanço anual ao redor do mundo, divulgando lucro? O Mustang Mach-E, quem pagou isso foi muito rentabilidade da Ford. Sim. Se eles não tivessem com a grana, eles não teriam como E fazer. acho que até eu vi, só existe Mustang, a nova geração do Mustang normal, por causa do Mach-E. Então é um jogo de perde e ganha. Né? Infelizmente, muita gente perdeu o poder de comprar um carro. Mas, na verdade, a gente acabou perdendo não só o poder de comprar o carro, como de comprar muita coisa, né? Nos últimos anos. Então, acho que é uma questão bem mais complicada, mas... Isso é culpa de quem? Então, não existe resposta simples para uma questão complexa. Né? É muita coisa envolvida. Mas eu queria só aproveitar para lembrar que no Motor1 a gente faz veículos comerciais também, por isso que a gente falou da Sprinter. E a gente fala de moto também. Aí eu queria dar só uma cutucadinha na Abraciclo, se você me permitir. Beijo para Ana Luísa da Abraciclo, que eu falo bastante com ela. A Abraciclo é a Associação de Fabricantes de Motocicleta, que é tudo concentrado lá em Manaus. Né? Não sei porquê, é por causa da isenção de IPI. Desde o meio do ano passado, mês recorde de produção. E o pessoal fazendo a festa, porque, nossa senhora, nunca se vendeu tanta moto no Brasil desde 2014, né? Mas por que o pessoal está comprando moto? Que é uma forma barata de você ter um meio de locomoção. Não está conseguindo mais comprar o carro. Só ver. A gente fala às vezes de scooter aqui, né? No site a gente fala bastante de scooter, por quê? Scooter é um meio de transporte interessante para quem no urbano, mas para quem não quer apelar para uma CG, para uma moto tradicional. Scooter é mais fácil de uso, né? Scooter é acelerar e brecar. Exato. É mais fácil que bicicleta. Então, agora imagina o cara que às vezes quer fugir do transporte público, porque o próprio transporte público é bem caro hoje. Né? Imagina o cara ali gasta R$30 por dia para se locomover no transporte público, numa situação, às vezes, bem precária. Você lembra, o final do ano passado eu peguei uma Honda Bis, no final do ano, rodei um mês com ela, e fazendo o trajeto de trabalho, se você contar só a gasolina, não estou contando o valor da moto, nem seguro, essas coisas, só de combustível, eu gastei menos de moto do que se eu tivesse ido de ônibus. Mas lembra que na época a gente fez essa conta? A gente chegou a colocar mais ou menos um financiamento, seguro, documentação. A diferença entre a pessoa ir de ônibus todos os dias e ter a moto com todas as despesas não era muita diferença? Era pouca diferença, fora não contabilizando a comodidade, velocidade, né? O meu trajeto aqui de carro é 20 minutos, de moto é 15, de ônibus é 1 hora, né? Então, esse tempo que você economiza, você vai juntando durante a semana, você perdeu um tempo do caramba. Então muita gente acabou optando, o scooter entrou como uma opção justamente por isso, facilidade de uso, né? É acelerar e frear. Então, eu acho que tem duas questões da moto. Essa facilidade, e muita gente acabou entrando como uma fonte de renda, né? Essa coisa das entregas. Isso é outra treta, cara. Então, isso é outra treta, no futuro a gente fala. Porque senão a gente vai ficar aqui, só malhando Judas aqui. Então vai, Thiago, não tem Renato Maia fazer propaganda? Faz a nossa no meu lugar.
Beleza. que é mais fácil. Quer que eu sento aí, então? Não, Ah, tá, beleza. Seu lugar é aí. Bem, gente, se você não está inscrito aqui no canal do Motor1.com no YouTube, se inscreva. Siga também a gente no Spotify e nas outras plataformas de podcast para compartilhar também todo o conteúdo que a gente está produzindo para vocês. A gente veio de uma onda de fake news automotivas, né? Nossa, nas últimas semanas. Então, gente, vamos apoiar aí o jornalismo automotivo que a gente está fazendo. A gente entrega o conteúdo de graça para vocês. Exato. Então, não custa nada deixar um like aí, compartilhar, comentar. Não gostou? Achou que a gente foi comunista aqui nos nossos comentários? Põe aí, pelo amor de Deus. Eu vou adorar responder você. Tá? O Thiago responde. Toma cuidado. O pior é que o Thiago responde mesmo. Tem uma avaliação da Montana que o Thiago fez, que ficou bem interessante, né? Muita gente até falou, poxa, as pessoas só elogiaram a Montana, vocês arrumaram defeito. Não, é questão de ser realista e mostrar realmente o que é o carro, né? Eu sou chato também. Eu acho que é questão de... Tem que mostrar o certo, não é questão de mostrar o que não é. A gente tá falando de Sentra, tem uma avaliação completa do Sentra com consumo, desempenho, uma semana com o carro, quase 600 km rodados, dá pra falar... Mostro bem o que é o carro para vocês. Aí ficou bonito, né? Bonito pra caramba, né? E também nosso podcast aqui, se você já está assistindo, então você já está no canal no YouTube, já se inscreve, porque sempre que a gente publica, vem a notificação. Se você está só ouvindo, Spotify, tudo, tem lá no YouTube para você ouvir, ou como diz o Maia, se você quer ouvir sem olhar para nossa cara, entra lá no Spotify, que está disponível. Vejo vocês semana que vem, fica meu abraço e até lá.